vídeos. Às vezes dá, mas às vezes não dá o tempo. E a gente vai ter muito essa dinâmica ultimamente, tá? Deixa eu ver se o arroz aqui tá. Beleza. Eu tenho que ficar de olho no arroz aqui, pra você ver como a vida é corrida. Mesmo no domingo a gente tem que estar aí observando aí as coisas de forma simultânea. Então, tem um importante aqui que eu gostaria de tratar com vocês, mas depois você pode deixar a sua pergunta, tá? Que é sobre algo que tem gerado bastante polêmica dentro da igreja, que é a questão de vendas dentro da igreja, né? E aí, por exemplo, o Clube dos Bravadores vai lá, precisa juntar um dinheiro para ir para Campuri. E aí, eles pegam um salão ali da igreja, não necessariamente no auditório onde é realizado o culto, né? Conhecido como alguns como nave da igreja. E ali isso tem gerado uma tensão em alguns contextos, inclusive proibição por parte de certas igrejas de se realizar determinadas atividades. E qual que seria a base dessas pessoas para fazerem tal afirmação? O desbravador não pode vender nada aqui na igreja, o irmão, nem que for ali sem ser na nave da igreja, não pode oferecer nada, entendeu? O cantor vai cantar. Agora não tem mais CD, né? Mas tinha muito essa questão do cantor oferecer CDs. Mas tem pessoas que pregam, dão uma palestra, e no final do culto faz uma standzinha ali na parte de fora ali do salão da igreja e coloca seus livros ali para vender. Tem gente que critica isso. E utiliza Mateus 21 para poder combater essa questão. E Mateus 21 é uma história muito conhecida da maioria, pelo menos, se não de todos os que assistirem este canal. Estou meio gripado, desculpa. Eles utilizam essa história, que é a seguinte, do verso 12 ao verso... Eles focam mais no verso 12 e verso 13, né? Que diz assim, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Dá mais uma olhada ali. Então as pessoas usam esse texto aqui, porque Jesus ele condenou a venda na igreja. Então o Clube dos Bravadores não pode fazer uma venda ali, nem num salãozinho da igreja, não pode vender uma feijoada, ninguém pode vender nada, um palestrante, pregador, no final do culto jovem ali, para quem é da igreja adventista, né? Ao final do culto jovem já deu o pôr do sol, e a pessoa vai lá e apresenta o material lá na saída. Tem pessoas que condenam isso e se baseiam nesse texto aqui. E eu gostaria de chamar a atenção, antes da gente entrar na questão propriamente dita do texto, fazer umas observações, porque às vezes a gente, no afã de defender nosso ponto de vista, a gente pega um texto que não necessariamente fala aquilo que a gente gostaria que falasse. E a gente não tem a profundidade no texto para saber se o texto está falando aquilo. Ou seja, eu só pego o texto, leio ali de uma forma superficial, eu falo, olha, Jesus, ele condenou a venda na igreja aqui, então ele condena a venda de qualquer forma dentro da igreja hoje. Então, é uma análise superficial, você não leva em conta o contexto, você não leva em conta como o texto ele é construído, a intenção do autor, não se leva nada disso em consideração. Simplesmente a pessoa pega o texto e pega uma ideia que parece fazer sentido de acordo com o texto e joga lá e fala, não, pode, alguns por sinceridade, outros por mero gosto pessoal, né? E fazem isso. Desculpa aí, gente. Isso é um risco muito grande.
você fazer isso? Algo pode ou não pode? Aí eu pego um texto bíblico que não necessariamente indica aquilo ali, que eu tiro ele de contexto, eu não levo em consideração o contexto que ele foi escrito, e vou lá e aplico a ferro e fogo. Você vê muitos exemplos, por exemplo, aqueles que condenam a árvore de Natal, pega o texto de Deuteronômio lá, se não me engano, eu não me lembro a passagem exatamente, que não pode plantar uma árvore ao lado de um poste ídolo, e aí já fala que a árvore de Natal é idolatria, e aí ficam ali matutando sobre a origem da árvore de Natal, e usa esse texto fora de contexto, né? Sendo que o contexto ali está falando de idolatria. E nem todo mundo que tem uma árvore de Natal está idolatrando aquela árvore, às vezes é só um enfeite. Há outros exemplos, por exemplo, o homem não pode vestir roupa de mulher e a mulher não pode vestir roupa de homem. Eles pegam um texto ali do Antigo Testamento também, que é lá para esses aí de Deuteronômio, Números, mais ou menos, não vou lembrar de cabeça, vocês podem procurar aí que tem. Eu não sou muito bom de memorizar texto. E falar, olha, a mulher não pode usar calça comprida, porque aqui está dizendo que o homem pode usar roupa de mulher e mulher não pode usar roupa de homem. E a calça é uma roupa de homem. Então a mulher está pecando se usar calça comprida. Então eles pegam esse texto aí e tiram de contexto. Então, alguns exemplos, sendo que naquela época a diferença era bem pequena do vestuário do masculino para o vestuário feminino. Inclusive, muitos concordam que ali está se tratando de roupas íntimas, não é nem roupa exterior, né? A roupa íntima mesmo ali. Muitos estudiosos fazem defesa dessa tese, certo? Então você vê que há um problema muito grande. Eu já fiz vídeos refutando ideias aí que elas provêm de um texto mal compreendido das Escrituras. Mas será que a gente está diante de outro texto que é mal compreendido da Escritura? Nós vemos aqui que Mateus 21, ele tem pontos assim muito interessantes, né? E o primeiro ponto é que quando Jesus ele se indigna aqui, ele fala assim, a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Em primeiro lugar, aqui Jesus aponta já para o roubo, né? Uma venda que contém um roubo ali, certo? Isso a gente já não pode aplicar para uma venda de um clube de desbravadores, um palestrante que vai para a igreja, vende seus livros no final do culto, você já não pode fazer esse tipo de aplicação. Mas vamos lá. Qual que é o contexto aqui? Os cambistas eles faziam ali a conversão da moeda, porque os judeus vinham de várias partes do mundo e eles não poderiam levar o animal para sacrificar lá de onde eles vinham para Jerusalém. Que tinha essa época do ano que eles iam para Jerusalém oferecer os sacrifícios. E eles viam e os judeus já tinha judeus dispersos ali naquela época, de várias partes do mundo. E não daria para eles trazer o animal na viagem para fazer o sacrifício. Então eles faziam o quê? Eles levavam dinheiro para comprar o animal para o sacrifício lá. E o que acontecia? Essa moeda era estrangeira. Então os cambistas eles tinham qual papel? Eles faziam a conversão do dinheiro para a moeda, para o ciclo ali do templo, para que eles pudessem fazer essa conversão do dinheiro para poder comprar ali o sacrifício, né? Então até aí não há problema nenhum. Não há problema nenhum com um texto bíblico referente a isso que era feito, né? Mas nós vemos aqui que Mateus 21 tinha a entrada triunfal de Jerusalém, de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo. Depois Jesus teve um embate com os líderes religiosos. Então, tinha os cambistas e tinha os vendedores de pombas, né? Os cambistas faziam essa troca de moedas para as moedas aceitáveis do templo, e tinha os vendedores, que eram os vendedores de pomba, que vendiam animais para sacrifício, especialmente para os pobres. Então não era uma feirinha comum, né? Não era uma feirinha comum, não era uma venda qualquer, era um sistema religioso comercial que tinha ali, ligado ao culto sacrificial. Lembrando que o sacrifício apontava para o quê?
para o sacrifício de Jesus. O sacrifício dos animais apontava para o plano de salvação. Então era algo que interferia diretamente nessa questão aí do arrependimento dos pecados, do sacrifício, da salvação, que apontava para Cristo, que era a nossa salvação. Então não era qualquer coisa que interferia ali. Era uma venda que estava ligada a esse tipo de ritual do sacrifício. E Jesus, quando ele ele cita esse problema, a minha casa será chamada de casa de oração, vocês transformaram ela em um covil de salteadores. Ele faz citação de Isaías 56:7, que fala que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ou seja, o templo era culto para todos os povos, né? Inclusive, tinha uma parte do templo que era os gentios, que os gentios tinham acesso, né? Era parte dos gentios. Ele também cita Jeremias 7:11. Porventura, esta casa se tornou em covil de ladrões, né? E aqui Jeremias faz em forma de pergunta, Jesus faz em forma de afirmação. Era uma crítica profética contra o uso corrupto da religião para o lucro. Quando você vai para Jeremias, que é o texto onde Jesus cita essa questão do covil de ladrões, o texto, ele propriamente dito, ele fala sobre a questão do uso corrupto da religião para o lucro. A gente vê muito isso hoje em dia. E a gente viu no decorrer da história, por exemplo, sobre as indulgências, por exemplo, que foram vendas de indulgências lá da Igreja Católica na Idade Média, que você poderia comprar o perdão dos pecados, né? Esse texto era bem aplicável a essa situação, né? Ele desvirtuava o plano de salvação. Então aqui você vê que quando você entende o texto aqui, você vai entendendo do que o texto está querendo dizer. Jesus, ele cita uma parte que é Isaías 56:7 e Jeremias 7:11. O problema era simplesmente vender ali. Em primeiro lugar, se o problema fosse simplesmente vender, Jesus falaria ali que, de alguma forma, ele apontaria o problema como sendo vendas. Mas aqui Jesus, quando ele aponta o problema, é um covil de salteadores. Você consegue perceber isso no texto já. Mas qual que é o problema que a gente vê aqui? O problema é que o espaço de oração era transformado em mercado. Então isso atrapalhava a adoração. Uma forma de venda que atrapalhava a adoração. Atrapalhava o sacrifício. E o sacrifício não era qualquer coisa. Era algo que apontava para o plano de salvação, para o plano de redenção de Jesus Cristo. Então você coloca empecilho para a salvação das pessoas. Você usa a doutrina da salvação, se desvirtua essa doutrina e a usa como fonte de lucro para tirar dinheiro das pessoas. É exatamente isso que Jesus combate aqui. É exatamente isso que esses dois textos que Jesus recita de Isaías e Jeremias estavam ali dizendo em seu contexto. Em primeiro lugar, alguns inclusive acreditam, né, que como o comércio ele ocorria no ato dos gentios, atrapalhava os gentios a ter o acesso ali do templo, né? Tem muitos que defendem esse ponto de vista. Então seria outro problema, que por isso que Jesus fala aqui que a minha casa de oração será chamada casa de oração para todos os povos. Por quê? Os gentios não estavam tendo o acesso que deveriam ter ao pátio dos gentios porque a venda estava acontecendo ali. Isso atrapalhava, de certa forma, o acesso dos gentios. Tem estudiosos que defendem essa questão. Eu acho que faz sentido. E também a questão dos pobres, né? Porque você, fazendo valores abusivos, você coloca obstáculos para o acesso aos pobres ao templo, né? Então, Jesus, ele denuncia um sistema religioso que era corrompido, onde a mediação com Deus virou negócio. Você só tem acesso a Deus se você pagar um X valor. E como era essa questão da mediação com Deus? Naquela época era representada pelo sacrifício dos cordeiros, onde a pessoa ela se arrependia dos seus pecados, porque o pecado ele faz a separação de nós, entre nós e Deus.
e apontando para o que Jesus mediaria em nosso favor, e media, né, atualmente, naquela época ainda mediaria. Então, essa mediação ela virou negócio. Então você vê que o texto, do que o texto está tratando aqui, não era qualquer tipo de venda. Era um tipo de venda que atrapalhava a adoração das pessoas, era um tipo de venda que faz da mediação com Deus, da salvação, como fonte de lucro. Você impede as pessoas. Você só pode adorar nesse templo aqui se você pagar um X valor. Se você não tirar, não der R$ 1.000 para o pastor aqui, você não vai ser abençoado por Deus. Então, é uma série de coisas que ainda acontecem nas igrejas no dia de hoje. Então, nós vemos aqui. Então, pode ou não pode vender na igreja? É claro, tudo tem que ser feito com sabedoria. Né? Tudo tem que ser feito com sabedoria. Cada coisa dentro do seu lugar. Alguns usam esse texto para, como a gente falou, para proibir qualquer venda no templo, de livros, CDs, comida. Os desbravadores vendem uma feijoada vegetariana lá, né? Que a gente é adventista, no caso, né? Então eles proíbem, usam esse texto, mas isso é uma desvirtuação do texto bíblico. Então, assim, quando a gente trata dessas questões de pode ou não pode, o mais grave disso tudo não é só a questão de você proibir a venda ou não. O mais grave disso tudo é usar um texto bíblico, você desvirtua ele para usar ele para um propósito para o qual ele não foi escrito. É a mesma coisa de uma pessoa falar algo para mim e eu distorcer o que ela está falando e passar isso adiante para outra pessoa. Eu estou difamando. Não é muito grave isso? Isso é crime hoje em dia. E isso se tratando de ser humano para ser humano. Agora, imagina você desvirtuar a própria palavra de Deus. Sendo que na Bíblia a gente vê que quem desvirtua a palavra de Deus é falso profeta. Então, sim, não estou dizendo que todos têm esse coração maléfico e maldoso. Né? Tem pessoas que acreditam sinceramente nisso. Mas tem gente que não tem sinceridade no texto bíblico, tem preguiça de se adentrar no texto bíblico e passa essa informação para outras pessoas que são ignorantes. Então não seja uma pessoa ignorante, porque você pode estar propagando uma falsa doutrinas de falsos profetas. Então aqui em Mateus 21, o comércio aqui ele está se tratando de algo ligado diretamente ao culto. E estava impedindo o acesso de pessoas mais desfavorecidas. Tanto que, depois que aquelas pessoas foram expulsas por Jesus, os cegos e coxos se aproximaram dele, de acordo com o verso 14, no templo, e Jesus os curou. Então, você vê que aqui não era qualquer tipo de comércio. Era um comércio que impedia, de fato, certas classes terem esse acesso. E quem não tinha dinheiro? Eles cobravam um valor abusivo, além disso tudo. Eles cobravam um valor abusivo das ofertas. E a pessoa que não tinha condição, como fazia? Ficava sem sacrificar o seu animal, que é o que apontava para o sacrifício de Cristo. Olha como era grave isso. Isso era muito grave. Então, qual que é o princípio válido nesse texto aqui? A igreja não deve transformar a adoração em comércio. Ninguém deve ser impedido de adorar no templo por questão de dinheiro, por questão de você ter que comprar alguma coisa. Você colocar salvação a um preço, em dinheiro. Você enganar as pessoas, você usar o evangelho para tirar dinheiro das pessoas, que acontece em muitas igrejas por aí, ainda hoje. Se a venda dentro do espaço da comunidade se torna mercantilização da fé, pagar por bênçãos, vender vaga em evento, vender vaga em um evento que vai, por exemplo, te trazer a uma experiência espiritual superior,
manipular pessoas, né? Você manipula as pessoas, você fala, ó, se você não ajudar com isso aqui, ó, Deus não vai te abençoar, viu? Deus não vai ficar contente com você, etc. Você força as pessoas a desembolsar uma grana ali, sob a promessa de que, por exemplo, ela será amaldiçoada por Deus, de que ela não será abençoada por ele. Tem igrejas, inclusive, hoje que tem áreas VIPs, né? Poxa vida, área VIP, onde a pessoa paga mais para ter uma área melhor ali, para assistir o culto, né? Não vou nem dizer o nome da igreja aqui. Aplica-se sim o princípio, né? O mercado da fé. Ah, se você comprar esse lenço ungido aqui, você vai passar em cima da sua dor, e ela vai ser curada, Deus vai te curar, ah, entre outras coisas. Dá o dízimo aqui, que a carta de trabalho vai ser ungida, se você der agora, você vai ter multiplicado. E tinha, inclusive, minha mãe uma vez contou uma experiência que ela teve numa igreja, que a igreja era assim, o pastor pedia valores absurdos ali para os membros da igreja, e a pessoa fala, mas como que eu vou voltar para casa, meu? E aí o pastor falava assim, tenha fé e vai a pé. Tenha fé e vai a pé. Olha o que o pastor falava, né? Tudo isso para tomar dinheiro das pessoas. Então tem que se tomar muito cuidado com essa mercantilização da fé, né? Isso impede as pessoas de... Tanto que muitas pessoas, elas não gostam de igreja, porque elas lideram com esses exemplos horríveis de mercantilização da fé. E aí, na cabeça delas, elas generalizam, que é um erro também. Elas acham que todas as igrejas são assim. Mas você vê que há uma meia-culpa do meio evangélico que tanto combateu e combate a Igreja Católica e fala das indulgências, mas que acaba fazendo igual, né? Tudo é sabonete de Israel, não sei o quê, e entre outras coisas, que vai trazer bênção para sua vida, é água de não sei das quantas que você tem que tomar, essas coisas. O texto bíblico ele é aplicado exatamente para essas situações. Agora, uma venda de livros para edificação, uma alimentação para eventos, coisas feitas em benefício da comunidade, né? Um varal solidário ali, uma venda de roupas, um bazar solidário, né? Varal solidário acho que é gratuito. Um bazar beneficente na igreja, um bazar solidário. Não há problema. Por quê? Eles não substituem a adoração por lucro. Esse é o ponto. Entende? E a gente vê que Jesus claramente fala: aqui a minha casa será chamada para casa de oração para todos os povos. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Então, o que isso implica, logicamente, quando a gente lê o texto? Que o fato deles terem tornado essa casa um covil de salteadores, um covil de ladrões, que cobravam valores abusivos, o que não é verdade, sempre verdade, em relação à venda de livros edificantes, à venda de alimentos para uma arrecadação de fundos para algo nobre. Não é verdade em todas essas circunstâncias. E isso estava impedindo que a casa de Deus se transformasse em uma casa de adoração para todos os povos. E isso acontece ainda hoje. Agora, quando o desbravador vai lá, ele não está ali, assim, né? Se entrasse um desbravador no meio do culto ali, a pessoa está assistindo a pregação, aí o desbravador vai lá e cutuca, irmão, ajuda aí e tal, para a gente ir para o Campuri. Ele estaria atrapalhando diretamente a adoração e comunhão da pessoa. Agora acabou o culto. Deu o pôr do sol ali. Ou é um domingo. E a pessoa vai lá e vende coisas ali pro Clube Poder, pro Campuri e tal, embora tenha outras questões ali de Campuri que a gente pode tratar em outros episódios, né? Mas ou é para ele fazer qualquer outra coisa. Algo para arrecadar fundos para alguém que precisa, e etc. Isso não impede a adoração a Deus. Isso não impede, não adianta, isso não está impedindo a adoração a Deus. E a pessoa vai lá se ela quiser. Ninguém força ninguém a comprar nada. A pessoa simplesmente pode ir embora para casa dela e não comprar. E se alguém usar esses eventos para fazer isso, está errando. Mas isso não é verdade para todos os tipos de evento.
Então, eles não substituem a adoração por lucro. Logo, eles não podem ser enquadrados nesse texto aqui. Percebe? Eles não impedem que a casa de Deus seja uma casa de oração para todos os povos. Logo, eles não devem ser enquadrados nesse texto aqui. Eles não impedem que pessoas menos desfavorecidas se aproximem do templo. Logo, eles não devem ser enquadrados aqui. Entende? Então, Mateus 21 ele não é uma proibição absoluta de qualquer venda na igreja. Ele denuncia a exploração religiosa e substituição da oração pelo comércio. Comércio esse que ele interfere na adoração, na comunhão da pessoa com Cristo Jesus. Então, o que a gente acontece aqui? O texto ele denuncia essa exploração religiosa que a gente vê em muitas igrejas por aí. E o princípio aplicável é: a casa de Deus não pode ser transformada em mercado ou espaço de lucro religioso. Em que sentido? No sentido que a gente está falando aqui. Na questão de, por exemplo, a casa de Deus se torna só um comércio no culto, toda hora comercializando alguma coisa. Você tomar dinheiro das pessoas, usar a salvação, desvirtuar a palavra de Deus para arrancar grana de quem não tem. Entre outras coisas. É exatamente isso que Jesus está denunciando aqui no texto. Tá? Pelo menos esse é o meu entendimento até aqui. Entre outras coisas. Uma outra questão muito importante é que templo... a gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega questões do templo daquela época de Jerusalém e quer aplicar para a igreja de hoje. O templo não era igreja. O templo ele era só para ocasiões especiais de sacrifícios, eventos de festas anuais, etc. Né? Ele não era uma igreja comum. O que mais se parecia com a igreja comum era a sinagoga. A sinagoga mais se assemelha à igreja de hoje do que o templo. Então, muitas pessoas, ao fazer a aplicação, erram. Por quê? Querem impor regras do templo, do tabernáculo ali do deserto também, para a igreja hoje. O púlpito é o lugar santíssimo. Sendo que não. O templo ele tinha um propósito diferente do propósito que a igreja tem, que a igreja tem, que é mais semelhante ao propósito da sinagoga, que é onde as pessoas se reuniam. Então já começa por aí. A pessoa pega algo que é feito no templo, que acontece no templo, e aplica para a igreja sem considerar as diferenças e as funções do templo para a igreja. Percebe? Percebe por que a gente precisa entender melhor a Bíblia antes de sair espalhando coisas por aí? A gente tem que tomar cuidado. A gente pode ser irresponsável. Já passou da hora, com as informações que a gente tem hoje, de parar com isso, de ser cauteloso. Só a gente desvirtua a palavra de Deus para dizer o que a gente quer que ela diga. E não é bem assim que funcionam as coisas. O templo ele era um centro sacrificial e simbólico da presença de Deus. Ele não era um lugar de pregação, reunião, de cultos. Né? A prática de leitura, os cultos, eles aconteciam na sinagoga. Certo? Então a gente tem que deixar muito claro isso aí. Então, quando Jesus... qual que é a implicação disso tudo? Resumindo, Jesus ele não estava criticando a venda propriamente dita. Ele, que é, por exemplo, o equivalente de vender um livro na igreja após o culto, ele estava denunciando a corrupção do estado do espaço destinado à oração e aproximação de Deus. Então, você aplicar dizendo não pode vender nada na igreja é um equívoco. Né? Então, a gente não pode transformar um espaço de adoração em negócio. É só negócio, dinheiro e tal. Né? O culto é o centro. E até mesmo essas questões precisam ser feitas com equilíbrio. Essas questões de vendas e tal, tem que ser feitas com equilíbrio, não pode ser feito toda hora, tem que ser feito com sabedoria, sem forçar ninguém, sem constranger ninguém. Não é isso? Tudo ser feito com equilíbrio. E assim, a gente não pode impedir que as pessoas se aproximem de Deus por causa de interesses financeiros. Eu vou
cobrar a entrada aqui do culto, R$ 5 a entrada. Se você não tiver esse dinheiro, mesmo que for R$ 5, você não entra para adorar a Deus no culto? Poxa vida. Isso é exatamente o que o texto bíblico está condenando. É a questão de você corromper a adoração, corromper a comunhão, e naquela época corromper o plano de salvação, colocar a salvação das pessoas dependente dos seus recursos financeiros. E aí era um sistema de... Por que os sacerdotes se iraram contra Jesus? Porque Jesus ali, ele não expulsou só um povo que vendia dentro do templo. Ali era um sistema corrupto que os sacerdotes lucravam em cima daquele roubo que era feito ali, cobrado a mais pelos sacrifícios que eram vendidos ali no templo. Então os sacerdotes, eles lucravam com aquele mercado corrupto. Então quando Jesus ele interfere ali nesse comércio do templo, ele mexe no bolso dos sacerdotes. Quando você mexe no bolso de cara corrupto, você vai atrair coisas ruins, até mesmo a morte. Por isso que aqui também eles ficaram mais decididos mais ainda a matar Jesus. Né? Então, em resumo, é isso que eu gostaria de falar sobre esse assunto. Né? E como assim ninguém deixou nenhuma pergunta aqui, eu creio que eu posso encerrar o vídeo por aqui. Tá bom? Porque eu não vou ficar parado aqui esperando, sem falar nada. Eu trouxe um assunto já para a live, porque eu imaginei que talvez não teria perguntas, né? Então eu trouxe esse assunto para a live aqui, já para a live não ficar uma live improdutiva, eu só esperando a galera entrar para deixar sua pergunta, aí, enquanto isso eu fico parado olhando para a tela aqui, né? Não dá. Então, tem um curso de teologia no link da descrição, tá? Esse curso de teologia ele vai ajudar você a entender muita coisa legal. Muita coisa legal. Eu estou fazendo esse curso, eu indico para você. Vai te ajudar a entender a Bíblia de uma forma muito excelente. Tá bom? Então eu recomendo esse curso, tá? É um valor, assim, muito bom. E tem conteúdos maravilhosos, assim. Se você for fazer uma faculdade de teologia, muitas vezes não vai oferecer o conteúdo que tem nesse curso. E a faculdade de teologia ela vai cobrar bem mais caro mensalidade. Esse curso não tem mensalidade, né? E também temos nossos livros, tá? Temos 2 livros que nós vendemos, Poesias de um Coração para o Papel, livros que que eu escrevi, e o livro das experiências com Deus que eu tive na pandemia da Covid-19. Se você gosta de testemunho, eu vou deixar também o link na descrição aí para você ser abençoado por esses materiais. Se você entende que esse conteúdo é relevante para você, que esse canal é relevante para você, eu posso também deixar a chave Pix aí. Aí você pode ajudar comprando os livros, adquirindo o curso, ou você pode simplesmente colaborar na chave Pix que nós vamos deixar aqui nos comentários, para que esse canal continue produzindo conteúdos aqui, para edificação de todos. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo, minha amada tribo da internet. Falou!